Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs. Hoje eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus e pensar sobre ele. Eu estou com uma ideia aqui de um tema, self-service. E eu vou ler Gênesis 3, vou ler do versículo 6 até o final. Gênesis 3, do versículo 6 até o final do capítulo. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: Porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. A gente fica pensando, a culpa é desse ou a culpa é daquele? Nós vemos lá no Evangelho de João, quando Jesus cura um cego de nascença, os discípulos perguntam, né, quem pecou, ele ou seus pais? Quer dizer, sempre existe na história da humanidade, a partir desse relato aqui, a ideia de quem é a culpa. Por isso que eu dei a ideia de self-service, né? Eu lembro, lá na minha Pirajuí, do final dos anos 80, a gente ouvia falar que aqui em Bauru já tinham restaurantes que você se servia e pagava por quilo. Você pagava o correspondente à quantidade e às opções de alimentos que você se servia no balcão. Era uma coisa, era uma novidade. Talvez em outros lugares isso já existia, mas aqui no interior de São Paulo eu ouvia falar dessa forma, dessa modalidade. E foi o que me fez pensar a respeito desse texto aqui. Porque é interessante que as opções do Éden eram variadas. Havia ali uma não opção.
e a orientação de Deus para isso, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas é interessante que, apesar de Deus ter ordenado que não se comesse, ele não impediu o caminho até a árvore. E nós vemos aqui que o casal se apropriou daquilo que não era para se apropriar. E o que eu acho interessante é o tema que é desenvolvido e que se inicia aqui no Gênesis, mas ele vai ao longo de toda a Bíblia Sagrada. É um grande tema trabalhado na Bíblia, que é a responsabilidade. E aqui, nesse texto, nós não vemos apenas a responsabilidade sobre os atos, não apenas do homem, da mulher, da serpente, mas as consequências desse ato de responsabilidade, as consequências disso, mas nós também vemos a responsabilidade de Deus. É muito interessante isso daí, né? Então nós vemos que, por isso que eu comecei no versículo 6, que já trata da mulher olhando, né, e desejando comer daquele fruto. Eu não quero entrar propriamente na questão da tentação nesse momento, mas na questão de comer do fruto e o que vem a partir daí. Então nós começamos a perceber que a partir do momento em que a mulher e o homem comem daquele fruto, eles se dão conta dos efeitos imediatos daquele fruto na vida deles. Então eles já começam a entender a responsabilidade pelos seus atos ali naqueles primeiros momentos. Eles viram que estavam nus e trataram de dar a solução para o seu problema por conta própria. E nós vemos que na sequência Deus se apresenta, e é muito interessante que Deus vai até o homem, vai até a mulher, vai até a serpente, e Deus mostra as consequências, isto é, os efeitos da responsabilidade que temos dentro do nosso âmbito pessoal. Por isso a ideia de self-service, quer dizer, você mesmo se serve e você mesmo se responsabiliza por aquilo no seu organismo. Então, se você é diabético, você vai comer muita massa, você vai pegar sobremesa, você vai dar conta disso daí. Você vai dar conta disso daí. Você vai ingerir muitos carboidratos, açúcares, e você vai dar conta disso daí. Mas também você vai dar conta da conta mesmo, do dinheiro que você tem que pagar. Então Deus, ele vai visitando cada um. É muito interessante isso daí. Todos os atores desta cena são contemplados. E até a terra é contemplada, porque a terra vai produzir o que originalmente ela não produziria. Então a gente começa a perceber, né, que dentro do mandado de Deus para o casal de lavrar, cuidar do jardim, isso vai acontecer, mas vai acontecer com penalidades, com cansaço, com não correspondência. Você vai plantar, mas a terra vai produzir outras coisas além daquilo que você plantou. Eu me lembro que nós tivemos uma casa, a primeira casa que nós adquirimos, tinha um quintal muito grande, e nós, principalmente a minha esposa, desejou muito ter uma horta, e eu via dificuldade para manter aquela horta produzindo, porque a quantidade de ervas daninhas que nasciam, constantemente eu tinha que limpar os canteiros. E mesmo onde não havia canteiros, elas se multiplicavam. Então, nem sempre aquilo que você planta você colhe. Você pode até colher, mas o esforço é grande e outras coisas podem vir no pacote. O multiplicar-se também não deixa de existir, mas vai existir com sofrimento, com dor. Aquela convivência lado a lado, a mulher tirada da costela, do lado, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela agora fica sujeita a uma sujeição. E é muito interessante que a inimizade se estabelece
a desarmonia, aquele ambiente harmonioso entre o homem e os entes, os demais entes da criação, está rompido, vai haver inimizade. Então veja, são muitas consequências, mas é interessante que Deus, Ele que conhece todas as coisas, Ele vai passo a passo. Mas me chama muito a atenção a responsabilidade de Deus com a sua própria criação. Porque ele não deixa o homem e a mulher nus, ele vai lá, providencia roupas, ele não deixa o homem e a mulher terem acesso na condição de pecado à árvore da vida. É certo que também há uma separação aí, o homem e a mulher são tirados da presença de Deus, ele tira o casal daquele ambiente de bênção. O casal fica isolado, ele coloca ali os seres angelicais para barrar a passagem do homem e da mulher para aquele jardim. Mas nós vemos também que Deus é responsável em relação à redenção da sua obra criada. Porque quando nós pensamos na redenção, nós somos um pouco exclusivistas, achamos que a redenção é só para o homem e para a mulher. Se as consequências dos nossos atos, sendo nós o ápice da criação e os gerentes aqui da criação de Deus, essa criação inferior, material, Deus, ele não vem redimir apenas o homem, mas toda a terra. Lá em Apocalipse, nós vemos isso, vai haver novos céus e nova terra. Deus, na segunda vinda de Cristo, ele vai providenciar a redenção não apenas do casal, mas a redenção de toda a natureza, de todo o universo. É uma redenção cósmica. É muito interessante que nós devemos aprender a dar conta diante de Deus dos nossos atos. E a palavra de Deus ela é bem clara, nós daremos conta de cada palavra que saiu da nossa boca, de cada atitude nossa. Então, eu gostaria de pensar que muitas vezes, em tempos de dificuldades, nós ficamos imaginando de quem é a culpa, né? E aqui é até engraçado o casal, cada um se esquivando da culpa, mas a culpa é algo que surge na contravenção, é algo que surge na rebelião. A culpa originalmente não existia, Deus não criou o ser humano para viver em culpa, mas a partir do momento em que há rebeldia, a culpa ela está sobre cada um. E aqui Deus providencia a solução para o problema, mas eu queria dizer algo. Desde então, mesmo sendo Deus responsável pelo cuidado da sua criação, tudo o que acontece dentro desta realidade em que as coisas não fugiram do controle de Deus. Deus de maneira nenhuma foi pego de surpresa. Cristo morreu por nós desde a eternidade. O plano da salvação já estava desenhado desde a eternidade. Isso é, desde antes as coisas virem a acontecer. Mas o que acontece hoje em dia? Nós ficamos tentando achar um culpado. E o problema é o seguinte: quando nós jogamos a culpa para Deus, e fica bem claro isso quando Adão fala, a mulher, essa que você me deu. É como se fosse assim, a mulher é um problema, e foi ela que me induziu a isso, e isso não corresponde à realidade. Ambos pecaram, e Deus não é o responsável sobre isso. Por isso self-service, cada um paga a sua conta, cada um dá conta daquilo que come. Cada um se responsabiliza pelos seus atos. E nós temos a mania de jogar na conta de Deus aquilo que não cabe a Deus. Aquilo que cabia a Deus, Ele fez. Ele é responsável e ninguém precisa lembrar a responsabilidade de Deus. Uma vez eu vi um profano, porque é assim que eu o considero,
dizer que ele tinha o direito de exigir de Deus o cumprimento das suas profecias. Isso é uma idiotice tremenda e uma falta de respeito tremenda contra Deus, e vai dar conta disso diante de Deus, né? Mas Deus sabe bem a sua responsabilidade, Deus sabe bem quem é responsável por cada situação, porque o texto mostra isso. Deus vai um por um e Deus mostra na implicação de cada um o âmbito da sua responsabilidade e o nível de consequências pessoais. Então, a gente tem que parar de jogar na conta de Deus a responsabilidade porque aquela pessoa está doente. Ah, mas foi porque ele está afastado dos caminhos do Senhor, está em pecado. É isso? Deus vem com essa punição? O coronavírus. Deus mandou o coronavírus. A gente está pondo na conta de Deus aquilo que faz parte da realidade caída, do universo caído. Porque nós arcamos com as consequências e a terra geme. A gente vê isso lá em Romanos. A criação também geme, aguardando, na expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Então, toda a criação geme, e a gente vê isso desde o Gênesis. E quando chega o Apocalipse, nós vemos Deus dando andamento à consumação de toda a redenção do homem e de toda a criação. Ele é responsável. Pelos seus atos ele dá conta. E nós devemos ser responsáveis e darmos conta dos nossos atos. E devemos parar de ficar pondo na conta de Deus aquilo que não cabe a Deus. Aprendamos a conviver com a enfermidade, com as doenças, com a morte, com as guerras, com as traições, com as tragédias, com as mazelas da nossa existência, porque certamente elas são consequências nossas. São responsabilidade nossa e não de Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por esse entendimento. Que nós saibamos ver essa questão da responsabilidade no nosso dia a dia e aprendamos a lidar com o Senhor, que é maravilhoso e que é um Pai maravilhoso e cuida de nós mesmo quando nós vamos contra a Tua palavra, vamos contra a Tua ordem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ficou um pouquinho mais longo esse vídeo, mas que ele lhe ajude a pensar sobre essas coisas. Um abraço, Deus te abençoe.